Para que serve a escola? Antes de você achar que isso aqui é um ataque gratuito à escola e pular esse vídeo, eu só te peço uma coisa. Escuta isso com a mente aberta. Porque existe uma pergunta que quase ninguém faz, mas todo mundo deveria fazer pelo menos uma vez na vida. Para que serve a escola? Eu fui para a escola por mais de 12 anos da minha vida e quando tudo isso acabou eu percebi que eu não sabia coisas básicas da vida. Eu não sabia como entrar numa faculdade, eu não sabia como arrumar um emprego, eu não sabia nada sobre dinheiro, finanças, investimento, crédito, eu não sabia declarar imposto, eu não sabia alugar ou comprar uma casa, eu não sabia como viver sozinho. Mesmo sempre tirando notas boas, mesmo sempre estando entre os melhores alunos, eu virei um adulto que não sabia praticamente nada do que eu precisava saber sobre a vida real. E aqui já vem minha primeira contradição. Se a escola prepara para a vida, por que tanta gente sai da escola despreparado para viver a vida? Felizmente, alguns professores me ensinaram coisas muito importantes. Eles me ensinaram a pensar. Eles me ensinaram a aprender sozinho. Eles me ensinaram a questionar. E eles me ensinaram a entender que o cérebro é o verdadeiro centro de poder do ser humano. O problema é que isso deveria ser regra e não exceção. Porque quando um professor te ensina a pensar, ele não te entrega respostas. Ele te entrega liberdade. Eu não vou aqui dizer que tudo que você aprende na escola é inútil. Seria injusto da minha parte dizer isso. Mas deixa eu ser bem honesto agora. Você lembra quando seus pais te perguntavam o que você aprendeu na escola hoje? E você sempre respondia: ah, nada demais. Pois é, você não estava mentindo. Porque na maioria das vezes você já tinha aprendido tudo que você precisava. E não para entender aquilo, mas para passar. A escola te força a engolir conteúdo e depois vomitar na prova. Eu chamo isso de bulimia educacional. Você decora, despeja e depois esquece. E no dia seguinte recomeça o ciclo tudo de novo. A escola transformou aprender em testar. E testar em memorizar. Eles enfiam um monte de número na sua cabeça, te forçam a decorar aquilo e depois te testam. Mas a vida real não funciona assim. Na vida real ninguém te dá 4 alternativas dizendo que só uma tá certa. Isso não é educação, é condicionamento. Quanto melhor você memoriza, melhor você vai na prova. Condicionamento. Mas isso não significa que você aprendeu. Significa apenas que você é bom de memória. Muitos alunos fingem aprender só para tirar nota. Eles fingem entender para não reprovar. E eles fingem interesse para não ser vistos como um aluno problema. E aí a gente tem medo de levantar a mão, medo de fazer pergunta, medo de errar e ser zoado pela turma. Isso não é um problema individual. Milhões de alunos passam por isso todos os dias. E isso prova uma coisa muito clara. A escola não foi feita para aprender. Ela foi feita para avaliar. A pergunta mais comum dentro de uma sala de aula não é por que estamos aprendendo isso? A pergunta é, isso vai cair na prova? E quando o foco vira a prova, o aprendizado morre. Se a escola realmente tivesse interesse no desenvolvimento pessoal do aluno, pensando a longo prazo, eles aprenderiam a administrar o próprio tempo. Porque tempo é vida. E ninguém ensina isso. Eles exigem produtividade, mas eles não ensinam gestão de tempo. Desde cedo nós somos controlados por sinos. O sino manda entrar, o sino manda sair, o sino manda comer, o sino manda você parar. Você aprende que você precisa pedir permissão para ir no banheiro, permissão para beber água, e depois você escuta, use melhor o seu tempo. Como? Se nunca te ensinaram isso? Vamos ser francos aqui, a escola é um péssimo exemplo de gestão de tempo. E mesmo quando o mundo muda, a escola parece que insiste em ficar parada no tempo. Hoje em dia eles proibiram o uso de celular na escola. E ainda castigam quem usa, mesmo sabendo que o mundo hoje gira em torno do celular. Mesmo sabendo que hoje em dia sem o celular a gente não é praticamente nada. Então eles preferem proibir ao invés de se perguntar como nós podemos usar isso como nosso aliado. O celular é uma biblioteca, é ferramenta, é laboratório, é uma sala de aula infinita. Mas a escola prefere tratar ele como um inimigo. Eles preferem punir o aluno ao invés de atualizar o sistema. Educação deveria ser conexão. Educação deveria ser compreensão. Mas a escola valoriza repetição. Tem uma frase famosa que diz assim: se você ensinar uma pessoa a pescar, ela vai comer a vida inteira. Mas a escola não te ensina a pescar, ela te entrega o peixe e ainda te cobra se você não souber comer do jeito certo. Perguntar para que serve a escola não é um ataque à educação de maneira nenhuma. É apenas buscar a verdade. A palavra educação vem do latim educare, que significa extrair de dentro, trazer à tona o potencial de uma pessoa, desenvolver talentos, despertar habilidades. Mas a escola não extrai, ela
padroniza. A escola trata todo mundo como se todo mundo fosse igual, como se todo mundo aprendesse do mesmo jeito, no mesmo ritmo. E quem não se encaixa é taxado de burro. Não sabe, vai ter que aprender. Na escola nós aprendemos nomes de coisas que nós nunca vamos usar na vida, mas não aprendemos sobre autocontrole. Nós não aprendemos sobre inteligência emocional. Nós não aprendemos sobre como lidar com uma conversa difícil. Nós não aprendemos a lidar com as maiores causas de sofrimento nos dias de hoje: depressão, ansiedade, rejeição, bullying. A escola é boa de conteúdo, mas ela ignora o individual. Eu até hoje não sei cozinhar direito. Eu adoraria ter aprendido isso na escola, mas eu aprendi regra de 3. Pergunta quantas vezes eu já usei isso na minha vida. Eles nos dizem que precisamos da escola para ter sucesso, mas será? Você provavelmente está assistindo esse vídeo pelo celular e usando uma plataforma que foi criada por pessoas que não seguiram o caminho tradicional da escola. E antes que você me entenda errado, não, isso não é um incentivo para você abandonar a escola de maneira nenhuma, mas é sim um convite para a gente questionar. Será que existe apenas um caminho? Quando você abre um livro de história, você vê várias pessoas brilhantes que não tiveram a educação formal tradicional. Não porque elas eram preguiçosas, mas porque não se encaixavam no sistema. Isso prova uma coisa muito importante: existe uma grande diferença entre ser inteligente e ser bom em provas. Até porque o seu futuro não deveria ser medido por um teste nem qualquer prova padronizada. E é aí que eu me pergunto: quantos sonhos não foram enterrados? Quantos talentos nunca apareceram? Quantas crianças sentadas no fundo da sala foram ignoradas? Aquelas que nunca levantam a mão, que nunca são escolhidas, aquelas que sempre sobram quando o professor diz formem grupos, ela sempre fica sozinha. A escola vê isso e quase sempre não faz nada. Imagina uma criança assim, dentro dela existe um dom, mas se ninguém enxergar, esse dom pode não aparecer nunca. E sabe quem perde com isso? O mundo, que perdeu esse dom, que perdeu esse talento. É o mundo que perde, somos nós que perdemos. Então, professores, diretores, gestores, pais, eu pergunto aqui mais uma vez: para que serve a escola?